Olha só, eu vou cravar uma coisa aqui. Pablo Marçal já venceu, mesmo que ele perca essas eleições. Mas espera aí, Paulo, como que você está falando que Marçal já venceu, mesmo se ele não tiver os votos nas urnas? E outra coisa, se ele já venceu, o que ele ganhou? E aí é que tá. A vitória do Marçal está muito além daquele resultado que vai aparecer nas urnas. A real é que mesmo que ele sofra uma derrota nessas eleições, ou até que ele seja tirado da corrida eleitoral, ele já conquistou aquele que é o maior recurso na era digital. A atenção. Mas espera aí, será que a nossa atenção vale mais do que o nosso voto? Vale mais do que o resultado das urnas? E aí eu te digo uma coisa, vamos pensar como que nas últimas décadas a mídia tradicional foi se consolidando como um tipo de quarto poder. E com isso ela vem influenciando diretamente a nossa percepção e as nossas decisões. Inclusive, a mídia conseguiu eleger presidentes e até depor presidentes. Só que agora, com a ascensão das mídias sociais, que democratizam e dão voz a cada indivíduo, o que a gente está vendo é uma ascensão de um novo poder, o poder da atenção. E eu poderia dizer que é um quinto poder, ou que ele talvez vai assumir a quarta colocação ali, mas fato é que na era digital, a atenção é o principal recurso que um indivíduo, que um influenciador, ou que até um negócio pode ter. Quem domina a atenção no digital, domina. Mas fato é que Pablo Marçal, independente das suas polêmicas, independente da sua visão de mundo, da sua visão política... Esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que estou incomodando aí? Ele domina, ele é mestre em surfar a onda do digital. Mas afinal de contas, quem que é esse tal de Pablo Marçal e de onde que esse cara surgiu? Como que ele se tornou tão popular, né? Bom, eu conheço o Pablo Marçal já há alguns anos, né? Tem uns 5, 6 anos aí que eu venho acompanhando o trabalho dele, porque eu acompanho, né, muitas pessoas que são conhecidas no marketing digital. E aí a gente pega ali o Érico Rocha, a gente pega o Leandro Ladeira, e o Pablo Marçal é um lançador, né, uma pessoa que fez vários lançamentos no digital que deram um resultado impressionante. Mas de onde que ele veio? Bom, ele é de Goiânia, ele é nascido na década de 80, então ele está quase chegando aí nos seus 40 anos, e ele começou a trabalhar também muito cedo. Então, tem até aquela polêmica de que ele trabalhava lá arrumando computadores e que a empresa, né, que era de um pastor lá, teve problemas ali, gerou problemas relacionados à fraude, no digital inclusive, e algumas pessoas colocam ele como responsável também, ele se defende falando que ele só arrumava os computadores, mas enfim, tem N pontos de vista em relação a essa polêmica, mas foi ali que ele começou a jornada, vamos dizer assim, de trabalho dele. Depois ele trabalhou muitos anos ali como atendente de telemarketing, então você vê, ele começou realmente bem de baixo, e só depois ali que ele já tinha 20 e poucos anos, que ele resolveu começar a pensar em mudar de vida. Então, quando ele estava ali na casa dos 25 anos, ele começou a entender o poder do digital e começou a trabalhar, né, algumas frentes ali no digital. Pelo que ele diz, ele evoluiu muito a parte de comunicação, de inteligência emocional dele nessa empresa que ele fazia, atendimento de telemarketing, e que ele foi evoluindo ali, vamos dizer assim, nos seus cargos, no seu trabalho, né? E quando ele foi para o digital, ele já tinha, vamos dizer assim, alguma facilidade em se comunicar. Ele é um ótimo, excelente comunicador. Com isso, ele rapidamente começou a fazer ali algumas mentorias, começou a fazer alguns cursos presenciais, até que em algum momento, né, eu não vou detalhar demais aqui, mas em algum momento ele começou a fazer lançamentos, ou seja, ele realmente colocou ali a filosofia ali da fórmula de lançamento. Não sei se ele seguiu o que o Érico Rocha trouxe e nacionalizou aqui no Brasil, mas fato é que logo ali no início ele começou a fazer esses lançamentos e começou a dar muito resultado. E aí a gente está falando de resultados de 7 em 7, 7 dígitos em 7 dias de carrinho aberto. E aí ele fez lançamento de alguns milhões, depois de algumas dezenas de milhões, e ele foi o primeiro brasileiro a fazer um lançamento de mais de 100 milhões de reais. Ou seja, mais de 100 milhões de reais faturados em 7 dias no digital. E o maior lançamento dele ali, inclusive, foi um lançamento de 184 milhões de reais,
que inclusive não foi um infoproduto ou um curso ou alguma coisa assim, como muita gente pensa. Foi um lançamento no mercado imobiliário. E com todo esse sucesso que ele teve nos lançamentos dele, ele aprendeu ali a fazer investimentos, começou a investir em startups, começou a focar em equity, ou seja, parou de focar no lucro imediato, no resultado imediato, e passou a focar em negócios que talvez não dessem retorno no imediato, mas que ganhassem valor ao longo do tempo. E foi assim que ele fez o seu primeiro bilhão de reais, né, no aglomerado ali de empresas que hoje ele controla. Hoje, inclusive, ele fala que o game dele está todo focado ali em equity, mas onde eu acho que ele realmente domina, que ele tem uma genialidade ali, é na forma como ele trabalhou, né, o engajamento e a progressão, a evolução das redes sociais. E uma das estratégias que eu acho mais fantástica e mais, sei lá, curiosa que ele adotou foi a estratégia de incentivar as pessoas a fazerem cortes dos conteúdos dele. Ele chegou até a oferecer prêmios para quem conseguisse o maior número, o maior volume de engajamento nos cortes. Ou seja, qual era a ideia? Ele gerava o conteúdo principal ali e ele incentivava outras pessoas a pegar aquele conteúdo e dividir em pequenos blocos, em pequenos cortes e distribuir pela internet. E quem gerasse maior engajamento ganhava os maiores prêmios dali que ele estava distribuindo. E olha, isso tomou uma proporção tão absurda que as marcações dele no TikTok são as maiores do mundo, né? O perfil dele recebe o maior volume de marcações no TikTok do mundo. Algo na casa de bilhões, eu não sei se são 5 bilhões ou são 50 bilhões, enfim, é um volume absurdo de engajamento que ele tem. Só que, para ele incentivar essa galera a fazer cortes e para que ele realmente conseguisse gerar um conteúdo que as pessoas conseguissem viralizar, ele precisou ir para algumas coisas mais absurdas. E que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele. Então, ele acabou gerando muitas frases polêmicas, muitas situações polêmicas, e publicou essas situações ali e essas frases na internet e deixou o pessoal fazer os cortes. E é interessante que a coisa saiu meio que do controle, porque tiveram pessoas que fizeram memes dele que, assim, que pegaram um engajamento absurdo, que furaram todas as bolhas. É bem provável até que você que está me assistindo não só tenha visto, mas talvez tenha conhecido o Pablo Marçal em cima de um daqueles memes que ficaram extremamente populares. Tem o meme do helicóptero, tem o meme do peixe, tem o meme dele tentando levantar uma senhora na cadeira de rodas. Enfim, teve muito conteúdo que foi cortado, que foi distribuído em várias redes sociais e que viralizou e que furou todas as bolhas do Pablo, das redes sociais, né? Enfim, realmente alcançou pessoas que ele nem imaginava que ele conseguiria alcançar. Quando ele sentiu que aquilo ali meio que saiu do controle, ele não freou, ele tentou domar, tentou gerenciar e até conseguiu, vamos dizer assim, ele aceitou que ele virou um meme e deixou a coisa correr. E nisso, o alcance dele foi só acelerando, foi só, vamos dizer assim, aumentando de forma exponencial. E aí, nesse meio tempo, lá em 2022, o Marçal acabou se candidatando a presidente da República, teve uma confusão no partido dele, ele acabou não conseguindo prosseguir, chegou a ser eleito como deputado federal, mas teve outra confusão lá que acabou tirando ele disso daí, e ele meio que colocou na cabeça dele que ele queria entrar na política, né? Talvez, nesse momento ali, em 2022, eu pensei assim, cara, esse cara tá querendo atenção, ele tá querendo audiência, ele tá conseguindo uma audiência muito grande, ele tá conseguindo furar muitas bolhas. Achei isso interessante e eu pensei que era a jogada estratégica dele. Agora, esse ano, ele tá se candidatando à Prefeitura de São Paulo, e me parece que ele realmente está levando bem a sério isso daí, né? Então eu realmente acredito que agora não é só a questão da atenção. Mas aí, recentemente, aí no meio da corrida eleitoral, ele foi surpreendido por uma ação que a Tabata fez contra ele, judicial, e que acabou gerando o bloqueio de todas as suas redes sociais. A alegação ali é que ele estava realmente ali pagando os cortes e tudo mais, que pegaram toda essa questão dos cortes e trouxeram como a indústria dos cortes. Ele até confirmou tudo isso, que ele tinha os cortes, mas pelo que ele fala, ele parou de pagar esse pessoal antes da corrida eleitoral. E que os cortes que a galera está gerando hoje, eles estão gerando por conta própria, e a receita que esses cortes geram são as próprias plataformas que geram para essas pessoas, e por isso que elas têm interesse ainda em continuar gerando os cortes. Mas, de qualquer forma, a justiça cedeu ali a ação da Tabata e
bloqueou todas as redes dele. E aí foi TikTok, Twitter, até o Twitter inteiro foi bloqueado agora, né? Mas Instagram, o Instagram dele com 13 milhões, ele é o segundo político com o maior Instagram no Brasil, foi bloqueado. E até o site dele, que não tinha nada a ver com cortes, também foi bloqueado. Então, assim, tiraram todas as ferramentas que ele tinha ali no digital para poder conseguir, né, trazer atenção, né? E vamos ser bem razoáveis aqui, eu vou falar a minha opinião. Para mim, isso foi censura. Ponto final. Por quê? Porque o Marco Civil da Internet e a legislação brasileira não permitem exclusão de perfil. É muito claro no Marco Civil, vocês podem pegar e ler se quiser. Está previsto lá remoção de conteúdo e tudo mais, ok, né? Mas é uma coisa pontual. Não uma remoção inteira de perfil, e muito menos de um site que, né, que não tem nada a ver com a ação ali. Enfim, a minha opinião é de que realmente foi uma censura, mas não vem tanto ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: olha como ele realmente sabe dominar o digital. No mesmo dia que ele soube que a ordem de bloqueio tinha sido disparada ali para os provedores e que em breve, poucas horas, todos os perfis dele iriam cair, o que ele fez? Ele começou a gerar um monte de conteúdo nos perfis que ainda estavam ativos e criou novos perfis. Ele criou, por exemplo, um novo Instagram ali que em poucas horas bateu 2 milhões de seguidores nesse perfil secundário dele, né? E hoje, quer dizer, tem 2 semanas, ele já está com mais de 4 milhões de pessoas nesse perfil secundário. Isso é mais que as 2 outras pessoas que estão disputando ali frente a frente com ele, que é se pegar o perfil do Boulos, que tem 2,3 milhões, e somar com o perfil do Ricardo Nunes, que tem 1 milhão mais ou menos, se não me engano, o dele já está maior do que esses 2 somados, né? Então, olha como que ele tem umas sacadas e consegue gerar um engajamento absurdamente grande no digital. E o mais curioso disso é que, com esse crescimento tão rápido de um novo perfil, o algoritmo ali, por exemplo, do Instagram, ele bugou. A real é que o algoritmo começou a entender que aquilo ali era uma coisa absurdamente fora da curva e começou a entregar o conteúdo dele numa velocidade muito maior do que o perfil anterior, que era muito maior. Então ele está com um nível de engajamento nesse novo perfil ainda maior do que o do perfil antigo, que era 3 vezes o tamanho do que está hoje. Mas pensa que em 2 semanas ele alcançou 30% do tamanho do outro perfil dele, que ele demorou muitos anos para conseguir alcançar. E esse acaba sendo o poder também daquela estratégia ali de cortes. Porque hoje, mesmo que ele não esteja rodando essa estratégia de pagar, vamos dizer, alguém pelos cortes, a real é que a galera já sacou que consegue gerar muita grana, muita receita, usando os cortes dele. O nome dele está sendo falado para todo lado, e essas pessoas que pegam ali cortes e colocam no TikTok, colocam no YouTube, não é difícil de você ver cortes assim, gerando 1 milhão de visualizações. E esse 1 milhão de visualizações gera receita para essas pessoas, né? Então tem jovens ali ganhando dezenas, centenas de milhares de reais, dependendo da situação, só com esses cortes. Então isso acabou impulsionando ainda mais rápido, né, esse perfil secundário dele. E é esse o ponto central que eu precisava abordar nesse vídeo. Mesmo que o Pablo Marçal perca as eleições, mesmo que ele seja retirado, né, dessa corrida eleitoral, não importa mais, ele já ganhou, ele vai cair para cima. Ele vai ser derrotado de forma estratégica, vamos dizer assim, sei lá. Por quê? Porque ele já praticamente dobrou a atenção que ele tinha na pré-corrida eleitoral. Se considerar tudo que ele ganhou no perfil principal dele durante a corrida e esse novo perfil, todo esse engajamento que está nesse burburinho, se ele ainda for, por exemplo, retirado dessa corrida por qualquer que seja o motivo, aí que o engajamento dele vai lá para as estrelas mesmo. Ou seja, ele ganhou aquilo que é o recurso mais valioso que existe na era digital, que é o quê? A atenção. Imagina quando tudo isso passar e ele quiser, sei lá, voltar a trabalhar no que ele trabalhou nessa última década, fazendo lançamentos, vendendo mentorias, vendendo curso, sei lá, investindo em empresas, usando a sua própria autoridade ou sua própria influência, acelerando essas empresas que ele investiu para depois vender por alguns múltiplos do valor que ele investiu inicialmente. Dá pra gente ver que, assim, o céu é o limite, né? Eu começo até a ficar na dúvida se aquela ideia de arranha-céu de 1 quilômetro que ele fala lá de construir em São Paulo, se aquilo ali acaba deixando de ser tão absurdo, porque na prática, se ele realmente, com a influência dele, convidar
investidores com toda essa audiência, toda essa influência, para poder participar de um projeto desse, e ele também tem grana para bancar uma parte disso, eu não duvido que ele consegue tirar isso do papel. Então, é o seguinte, independente de quem você apoia nessa disputa eleitoral, independente se você gosta do Marçal, se você não gosta, isso não importa. O que importa é que ele conseguiu muita atenção. Ele conseguiu a minha atenção, que estou aqui fazendo esse vídeo para você, e ele conseguiu a sua atenção, que está aqui assistindo o vídeo. E aí eu te falo uma coisa, com certeza tem muita coisa que a gente já pode aprender de tudo que a gente viu até aqui, e a gente ainda tem que ficar atento para o que está por vir, porque eu creio que tem muita coisa interessante que a gente poderia trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso negócio no digital e prosperar. E olha só, por falar em Pablo Marçal, eu acabei lembrando também de uma coisa aqui, que ele vive falando ali nas palestras e nas mentorias que ele dá, que é sobre disciplina. E por isso eu vou deixar aqui para você o único vídeo sobre disciplina que você precisa assistir. Eu te vejo lá.